Feche os seus olhos. Fale com o Papai do Céu mais uma vez. Ó Senhor, estava falando ali atrás para o Mateus, Pai. Tantas coisas eu faço na minha vida, Senhor, mas ainda, e espero que seja para sempre, sempre que eu prego a palavra do Senhor, as minhas pernas tremem, Pai, de temor, por representar o Senhor, e ser boca de Deus para uma igreja, que veio ser alimentada, pela palavra de Deus, e não por homem, e não por mulher. Por isso eu entrego esse momento na Tua presença, Senhor. Tudo que o Senhor colocou no meu coração, já fazem semanas, que eu consiga transmitir, Senhor, mediante a Tua vontade, Senhor, conforme o Teu querer, Pai. Que a Tua graça possa fluir nos nossos corações, Pai. E desde já nós queremos Te pedir, limpa-nos com a Tua palavra, Senhor. Lava-nos e seremos mais alvos do que a neve. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu oro, Senhor, pedindo que a mente, o espírito, a alma de todos os meus irmãos que aqui vieram possa se abrir agora para a palavra de Deus, Pai. Essa é a minha oração. Prepara o terreno, que sejam corações abertos para mudar, porque nós precisamos mudar, Senhor. Todos nós precisamos de um renovo, Pai. Todos nós precisamos de uma mudança drástica em nossas vidas, Pai. O dia mau tem chegado, Pai, e o Senhor está esperando cada um de nós mudar as nossas vidas, Pai. Mudar de rota, mudar de percurso, deixar o Senhor conduzir as nossas vidas, deixar o Senhor ser o piloto do nosso barco, do barco da nossa vida, porque se passarmos tempestades, ainda assim o Senhor estará conosco. Se passarmos dificuldades, se passarmos doenças, se encontrarmos ventos fortes, nós teremos a certeza que é só a gente falar o nome de Jesus, e Ele vai nos socorrer. O nosso amado Jesus, o nosso querido Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e Tu és o único merecedor de toda a honra e toda a glória. Adore o Senhor com a sua voz agora, com seus lábios, com suas palavras. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 32. Pode baixar o fundo um pouquinho, Mateus. Eu gosto muito de orar antes de pregar. Entregar a minha vida no altar. Porque eu sei a responsabilidade que é subir nesse altar e falar pela boca de Deus. Você já deve ter notado que tem uma arte ali no quadro, no telão.
Quadro é por causa da escola, né? Acostumado a falar com alunos. Tem a mão do nosso Senhor e a marca que ficará para sempre nele. A marca que nos lembra que foi por causa dos nossos pecados que ele foi marcado. Foi por causa das nossas enfermidades, foi por causa da nossa soberba, do nosso orgulho, foi por causa dos nossos pecados em geral, que o Senhor ficará marcado para sempre. Por que eu digo isso? Porque quando ele se encontrou com seus discípulos, ele mostrou as marcas, mesmo com o corpo glorificado. E Tomé foi aquele que tocou nas marcas para que ele tivesse certeza que era o Senhor. Então eu tenho certeza que quando nos encontrarmos com ele, nós vamos ver as marcas nas suas mãos, nos seus pés. E eu anseio por esse dia. O dia que nós vamos se encontrar com o nosso Salvador. Aquele que morreu por amor a cada um de nós. Fala para quem está do teu lado com muito amor. Jesus foi marcado por você. E por mim. Amém? Antes de a gente ler a partir do verso 22, eu estou bem choroso, e se eu chorar várias vezes, não fique bravo comigo. Uma vez uma irmã falou assim: não sabia por que tu chorava tanto, pastor. Eu ficava bravo de tanto que tu chorava, mas um dia que eu chorei, eu entendi por que tu chorava. Muito sincero, uma irmã veio falar isso para mim, eu achei tão legal. Às vezes são pessoas que vêm com sinceridade que, se a gente não tivesse maturidade, se ofendia, né? Mas ela falou com tanta sinceridade aquilo. O Senhor não despreza um coração quebrantado. Por isso chore mesmo. Chore de alegria, chore de tristeza, chore pela presença, mas não deixe o teu coração ficar duro. Porque nesses dias, o amor de quase todos se esfriará. Mas o nosso não, em nome de Jesus. O nosso amor não vai se esfriar, mas depende de mim e de você. Essa semana eu contei no culto de quarta, eu vou ter que repetir algumas coisas que eu falei no culto de quinta. Eu vou repetir para vocês entender. Essa semana eu estive no abrigo e eu fui dar aula de violão para um rapaz que agora eu não posso falar o nome porque é uma live agora, né? Um senhor de 55 anos, com aparência de mais de 70 com certeza, judiado pela vida, marcado pela dor, marcado pelo sofrimento, marcado por decepções, por tristezas, por perdas, marcado por um casamento destruído, por causa do uso de drogas, de bebida. E tem uma coisa que acontece com quem deixa de usar drogas, quem usa muita droga. Eu já tenho bastante experiência nisso, mais de 16 anos que eu atuo com esse público. Quem usa muitas drogas, quem abusa da droga, drogas pesadas como crack, cocaína, álcool. O álcool é terrível. Lá no abrigo não pode ter álcool, não pode ter nenhum tipo de solvente, não pode ter nada que é um risco grande deles beberem aqueles líquidos. Mas algo acontece com quem deixa de usar drogas. O corpo da pessoa começa a expelir de uma forma muito feia. Feridas brotam em partes do corpo, feridas abrem com muito pus, com muito sangue, e essas feridas não são tratadas com facilidade. Porque o antibiótico, às vezes, de primeira não consegue. Às vezes é necessário a pessoa se internar e tratar com antibióticos em vias diferentes do que comprimido. E o que acontece é o que eu vi várias vezes isso, mas nesse dia especialmente, esse rapaz sentou na minha frente, esse senhor, de uma história gigante, e eu falei para ele que eu queria, eu fiz uma proposta no dia que eu queria ensinar alguém a tocar violão ali dos moradores de rua ali, né?
Ó, eu estou aqui para ensinar vocês, quem quiser, eu estou aqui, o professor e tal. E um mordeu a isca. É tão difícil um morder a isca. Está quase como ganhar alguém para Jesus. Um mordeu a isca. E esse senhor pegou o violão, com a mão toda trêmula, e falou que queria aprender. E eu falei, amém, eu vou te ensinar com muito carinho. Ele sentou na minha frente, com muita dificuldade. Porque ele tinha feridas nessa parte aqui e aqui, muito feias. E aquilo marcou muito a minha vida, porque ele sentou com muita dificuldade e começou a chorar, falando da sua vida para mim. Ele ficou 1h30 falando da sua história. E eu entendi por que Deus me levou para lá. Para que os meus olhos fossem abertos. Tem muita gente marcada por Satanás. E a igreja não está fazendo nada. A gente está brigando aqui dentro, enquanto pessoas realmente estão doentes lá fora. A gente está se digladiando aqui dentro, enquanto pessoas que precisam ser marcadas por Cristo não estão sendo marcadas, porque nós não estamos lá fazendo esse trabalho. O pastor Tiago está falando isso para se exaltar, porque assim, tu estás fazendo esse trabalho. Não, eu hesitei muito de ir para lá. Eu queria o meu conforto, 16 anos de Serene, placa na parede. Chego lá, sou respeitado, todo mundo me chama de professor, de maestro. Já tenho meu espaço, meus instrumentos caríssimos que eu conquistei durante 16 anos no Serene. É o meu território fácil lá. Deus me arrancou. Me plantou num lugar difícil para me ensinar muita coisa. E eu quero que você abra os seus olhos espirituais nessa noite para você ver que o seu problema é muito pequeno diante de vidas que precisam ser marcadas por Jesus através de você. E resumindo a história, para você entender, as feridas elas abrem porque todas aquelas coisas tóxicas, todas aquelas toxinas, todas aquelas coisas do uso da droga, tudo aquilo tem que sair para fora, pastor. Por isso que as feridas abrem automaticamente. E é muito difícil tratar essas feridas. E foi ali que Deus falou comigo. Feridas difíceis de serem tratadas. E eu queria que você lesse comigo agora. Gênesis 32, 22. E levantando-se, aquela mesma noite tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, e seus 11 filhos, e passou ao val de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele, um varão, até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Então ele disse: não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face. E a minha alma foi salva. Amém? Eu quero falar para você, meu querido irmão, estou quebrado, talvez um dos dias mais quebrados da minha vida, em vários sentidos. Minha alma muito mexida com várias coisas. Mas é nesses momentos que a gente se encontra com o Senhor e Ele toca as nossas vidas.
É nos momentos mais difíceis da vida do cristão, daquele que conhece a Jesus. É quando vem um impacto, uma perda, um problema, uma decepção, uma doença. É nesse momento que o Senhor vai nos tocar para sempre e vai nos marcar para a nossa vida eterna. Muitas vezes não entendemos o porquê de certos traumas, até físicos, mas saiba que tudo passa pela mão de Deus, e se Ele tem permitido certas coisas na tua vida, é porque Ele está te marcando para que você um dia more no céu. Você pode estar se questionando, que marcas são essas? Que marcas são essas que Cristo teve? Para Cristo foi muito fácil de entender, as marcas de Jesus foram físicas. A gente vê as marcas dele, um dia vai poder ver. A gente vê nos filmes onde ele foi perfurado, e essas marcas vão ficar eternamente com o nosso Salvador. Mas nós precisamos entender que a gente precisa desse encontro, a gente precisa dessa marca, a gente precisa ter esse momento com Deus de realmente prevalecer, de realmente lutar, não braçalmente, mas realmente ficar com Deus ali, buscar, até que Ele toque de verdade as nossas vidas. Não adianta falar, eu não sinto mais a presença de Deus. Não adianta falar, o Senhor não me ama. Se você não prevalecer, se você não permanecer, se você não perseverar, você não será tocado pelo Senhor. Mas quando Ele tocar, pode acontecer como Jacó, que foi tocado nessa parte aqui ou aqui, eu não sei ao certo. Mas os historiadores e os filmes e as séries, tudo relata a mesma coisa. Depois daquele dia, Jacó não conseguiu mais caminhar da mesma forma. Jacó passou a caminhar com uma muleta, passou a caminhar de uma forma diferente, porque ele foi tocado pelo Senhor. Você já foi tocado pelo Senhor? Qual é a marca que você carrega, que você tem o toque de Deus? Qual é a marca que as pessoas veem e conseguem identificar que você foi marcado por Cristo? Se ninguém consegue ver em nós a diferença, é porque nós não estamos com essa marca latente, nós não estamos com essa marca aparente. Nós podemos até ler Bíblia, podemos até levantar a mão em adoração, mas o mundo precisa ver a marca de Jesus em nós. E eles sim estão sendo dilacerados por Satanás. Hoje eu soube de uma notícia, por acaso, e minha alma ficou profundamente triste, porque algumas pessoas brincam com Deus, algumas pessoas recebem muitas chances de Deus, e elas insistem em negar a cruz e seguir o seu próprio caminho. E aconteceu. Oxalá, Michele, ele tenha sido salvo. A gente não sabe. Mas aconteceu com um amigo nosso, meu e da Michele, um amigo de infância. Me chocou isso. A Michele contou para mim que... Aonde foi que ele falou isso? Na escola? Tu estava com ele nesse dia, na escola? Ele era teu colega de escola. Esse rapaz falou assim para a professora: meu sonho é ser caminhoneiro, é ser carretista, percorrer o Brasil, como o irmão Wilson percorreu tantas vezes e o Senhor guardou ele. Quantos livramentos você teve? Talvez um dia o vídeo de Deus vai abrir e vai mostrar: ó, irmão Wilson, eu te livrei desse. Tu vai falar: meu, nem vi. Porque Ele tem um plano na tua vida. Mas esse rapaz, o sonho dele era ser carretista. Ele teve muitos problemas na igreja, mudou muito de igreja. Isso é um perigo, mudar de igreja. Não se ofendam comigo, irmãos, mas esse negócio de mudar de igreja muito, esse negócio de questionar muito o pastor, esse negócio aí não é de Deus, meus irmãos. Não é de Deus. Porque quanto mais a gente muda de pasto, mais confuso fica para a gente como ovelha se alimentar, e nosso estômago não consegue mais entender, e a gente começa a ficar confuso na fé. Eu creio que Deus planta uma pessoa para ela ser fiel àquele lugar até Jesus voltar. Claro, salva as exceções, quando Deus, como fez com Abraão, que depois virou Abraão, tirou da terra do seu pai Terá.
Deus pode te levar para um lugar para fazer algo melhor para Ele. Por direção de Deus, amém? Mas esse rapaz saiu de várias igrejas, a gente conhecia ele muito bem, e ele teve um acidente fatal, irmãos, de caminhão essa semana. Meu sogro estava falando com a minha esposa hoje à tarde, que estava cheio, né, o velório de pastores, vários pastores estavam lá no velório, porque ele foi ovelha de tanto pastor que estavam tudo lá. E foi o meu sogro que fez o velório, pai, primeiro pastor dele. Se nós, pastores da terra, sofremos às vezes, eu imagino Jesus, eu imagino Deus vendo as pessoas saírem do caminho. Na sua onisciência, Deus sabe o que vai acontecer, mas o Senhor deixa. Misericórdia, Senhor. Eu falava com o irmão essa semana, lutas ministeriais a gente sempre vai ter. O irmão falava para mim, isso, aquilo, talvez mudar, fazer outra coisa, não posso falar muito, senão alguns entendem. Eu falei, irmão, não faz isso, não deixe de fazer a obra de Deus. É tudo que o inimigo quer, que a gente pare de fazer a obra de Deus. É tudo que o inimigo quer, que a gente desanime, porque ele vai querer nos assaltar na metade do caminho, quando a gente estiver descendo para Jericó. Mas eu não quero, e você também não quer. Por isso está na hora de aparecer a marca de Jesus em nós. Está na hora de a gente ser igreja de verdade. Está na hora de deixar de criticar e realmente carregar a marca de Jesus. É isso que Ele quer e espera de nós. Você sabe que Jacó, depois de ter sido marcado, ele viveu a vontade de Deus, minha esposa amada. Foi depois do encontro que Jacó teve com Deus, que ele foi tocado na conjuntura da coxa, que ele ficou manco. Foi depois desse momento que ele começou a caminhar sobre o propósito de Deus. Aí eu te pergunto, você está esperando o que para ser marcado por esse Senhor? Mas pastor, eu estou anos aqui na igreja. Irmãos, isso não quer dizer nada. A gente tem que ter o cheiro de Jesus. A gente precisa ter a aparência de Jesus, as atitudes de Jesus, para que o mundo veja que nós somos como Ele. Eles precisam ver em nós a semelhança do nosso Criador. Eles precisam ver. Aí eu quero falar para você uma coisa muito especial que o Senhor falou comigo nessa tarde. Depois do encontro com Deus, virá concertos, grandes concertos que precisam ser feitos. Não sei se você sabe, mas Esaú queria literalmente matar o seu irmão Jacó. E diz a palavra do Senhor aqui no capítulo 33, se você quiser ler em casa, que Esaú, meu Deus, eu não tenho mais tempo quase, que Esaú foi com uma caravana para pegar o seu irmão, para literalmente caçar o irmão dele, porque ele soube que Jacó estava chegando naquela região. Sabe o que aconteceu? Depois que ele teve o toque, irmã, de Deus, ele consertou um relacionamento quebrado com seu irmão. Quantos de vocês têm relacionamentos quebrados com familiares, parentes, pai, mãe, filho, sogra? Talvez a gente não está conseguindo consertar essas coisas quebradas na nossa vida, porque a gente ainda não teve a marca do Senhor. Ele não tocou na nossa coxa ainda. Eu falo isso com muito temor, meus irmãos. Lá em Gênesis capítulo 17, nós não vamos ler esse texto, mas ele fala no versículo 9 que Deus falou
que era. Isso, vamos ler então. Disse mais Deus, versículo 9, tu falou? Isso. Disse mais Abraão, Deus a Abraão: tu porém guardarás a minha aliança, tu e tua descendência depois de ti nas suas gerações. Pode falar. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós seja circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado todo homem nas vossas gerações, nascido na casa, e comprado por dinheiro em qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Amém. Biologicamente, geneticamente, na parte também da árvore genealógica, ou seja, de pai para filho, se passava naquele tempo uma ordem que o Senhor falou: a minha aliança, a minha marca em vocês será no menino, que será cortado a parte da frente do seu órgão genital, o prepúcio, e todo o homem macho será assim marcado como prova da minha aliança com vocês. O povo de Israel então tinha uma marca, missionário Sidney, física no seu corpo. Eles tinham uma marca que diferenciava eles de todos os povos. Eles tinham uma marca na sua carne. Mas depois da graça nós carregamos uma marca diferente. Uma marca espiritual, que é a marca do sangue de Jesus em nossa vida. A gente tem a marca do sangue de Jesus. A gente tem a marca do Filho de Deus, o nosso DNA, na nossa genética espiritual. Aleluia! Eu posso até ter uma marquinha no meu braço igual ao do meu pai, a Melinda também tem, o Davi também tem. A gente pode passar marcas de pai para filho, marcas de nascença, mas a marca de Jesus é para a eternidade. Aleluia, é isso mesmo. Vai lá para Efésios, Gálatas primeiro. Agora eu me acalmei. Não estava conseguindo nem pregar de tantas lágrimas, né? Que venha a unção profética agora em nome de Jesus, Senhor, porque o Senhor quer falar com o teu povo, e eu sou teu vaso, Senhor, apenas um vaso. Paulo fala que nós somos vaso de barro. Sabe para quê? Para que a gente nunca esqueça que a gente é de pó, para que a gente nunca esqueça que a gente é pó e a gente não pode ter orgulho e soberba, que basta um sopro de Deus e nós viramos pó novamente. Gálatas 6:17. Desde agora que ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo está falando à igreja de Gálatas: eu não quero que vocês me importunem, não quero que vocês me incomodem, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E eu meditei nisso, Nandinho, eu meditei nisso, que marcas que ele estava falando. Com muito amor eu chamo assim meu queridão, né? Que marcas eram essas? Será que ele não estava falando das marcas físicas dos chicotes que ele tomou por Jesus? Porque em um dado momento ele falou para os apóstolos ali: se for para me orgulhar na carne, eu levei mais chibatada que vocês, eu levei mais porrada que vocês. Então talvez as costas de Paulo, Joãozinho do aquário, gostaram do Joãozinho no aquário lá? É um peixinho lá com as baquetas voando, né? Glória a Deus. Hein, João? Talvez eram marcas na sua carne, marcas de chicotada mesmo. Eu fico de olho no Davi e na Melinda, porque quando tem alguma coisa diferente no seu corpo, né? Alguém bateu em alguém, né? Falei: Davi, o que foi esse arranhão na testa da tua irmã? Não sei, pai, não fiz nada. Melinda, o que foi esse negócio na tua testa? Não sei, papai, não foi ninguém. Eu falei: eles já estão se unindo já para pecar. Um mentindo e o outro acobertando o outro. A natureza da criança já começa a mostrar o pecado. Estou brincando para dar uma descontraída, né? Estava pesado, estava muito choro. Mas é verdade.
Tudo que acontece de marca na minha filha, eu fico de olho. Ai, Senhor, que o Senhor consiga mostrar para vocês isso aqui, irmãos. Peça para o Senhor agora, Espírito Santo, me revela o que está oculto nessa pregação. Eu quero entender. Você quer mesmo? Você quer mesmo, irmão? Nós já estamos em Efésios, né? Capítulo 1, versículo 13. Acabamos agora a campanha do Espírito Santo. E pastor Ademar, amado de Deus, não foi em vão. Se uma pessoa tivesse sido batizada no Espírito Santo, já teria valido a pena. Efésios 1:13, e várias pessoas foram, né? Amém? Estão comigo? Em quem também vós estáis. Meu espírito está... Efésios 1:13. A palavra da verdade, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido nele, fostes... Sim, ó, selados com o Espírito Santo da promessa. Que promessa é essa? Deus tem uma promessa para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Um cristão que não vive a ânsia, o desejo ardente de viver o propósito de Deus, ele desanima, ele cansa, ele fica triste, porque ele não está querendo viver o propósito de Deus. Mas se você é selado pelo Espírito Santo, tenha uma certeza, vem sobre você o desejo de viver a promessa que Ele tem para mim e para você. Vem sobre nós esse desejo. Agora, se passa 1 ano, passa 2, passa 10, a gente não é selado, a gente não é marcado, a gente vive um evangelho fraco, a gente vive como aquela galinha da Angola, tô fraco, a gente vive doente, a gente vive cansado, a gente vive só esse ciclo que o inimigo quer que a gente viva, dando voltas e voltas no deserto, sendo que o Senhor quer selar, marcar e usar. Por quê? Porque tem gente que está marcada por Satanás, que precisa da tua marca, Robson. Tem pessoas que estão sendo dizimadas por Satanás, e elas precisam ser marcadas pelo Espírito Santo que está em você. Aponta o dedinho espiritual, assim, profeta, para quem está do teu lado. Essas marcas estão em você. Se sou marcado por Cristo, selado pelo Espírito Santo, eu marco vidas ao meu redor. Não tem como não marcar. Não é a leitura que vai marcar, não é a oração que vai marcar, é a marca de Cristo que vai marcar as vidas ao nosso redor. Ah, então pastor, quanto mais eu orar, quanto mais eu ler, mais eu vou ter a marca. Não necessariamente, meus irmãos. O Espírito mata, a letra mata, perdão, mas o Espírito vivifica. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, daí sim você vai marcar muitas vidas. E elas estão precisando ser marcadas, irmãos. Foi necessário eu ser contratado por um projeto de lei federal para entrar num lugar como esse, onde nós já fomos lá com alguns irmãos e não quero perder o galardão. Mas às vezes o teu vizinho de porta do apartamento, o teu vizinho de casa, na sua rua, talvez ele está precisando ser marcado por você, porque Cristo está em você, e Ele tem carregado muitas marcas da sua vida terrível, marcas de dor, de sofrimento. É só a marca de Jesus para curar essas marcas da vida. Amém? Irmãos, me perdoa falar isso, eu quero que essa palavra pegue a mim em primeiro lugar. Se nós não estamos marcando vidas, alguma coisa está errada, irmãos. Se as pessoas não estão vendo essa marca em nós estamos com ela por algum motivo, ela está ofuscada em nós. Imagina comigo, eu falei isso na quinta-feira. Perdão para quem está ouvindo 2 vezes.
Mas imagina comigo aquele instrumento que os homens que criam gado têm. É um instrumento de ferro. Eu acho terrível aquilo, né? Você pega aquele instrumento, você aquece ele, você marca o gado. Ele nunca mais vai deixar de ter aquela marca. Não vou falar friboi que fica feio, né? Mas sei lá, outra marca lá, né? O irmão Wilson nem riu dessa piada. É porque tu gosta, né, da friboi, né? Espero que seja friboi, né? De domingo. Brincadeiras à parte, imagina aquele selo. Sangue de Jesus, assim, ó, eu imagino a arte. Embaixo, assinado Espírito Santo. Selado. Você vai estar andando, a pessoa vai olhar, opa, esse está selado. Se não está aparecendo, porque está apagado. Com corretivo. Sabe quando desgasta a roupa que já perde aquela estampa, ela se desfaz? Irmão, chegou o tempo de a gente pedir: Senhor, me remarca de novo, porque eu preciso marcar vidas. Eu preciso que essa igreja não tenha espaço de tantas almas que eu vou marcar para Ti. Não vai ser os pastores que vão batizar, vai ser você que vai batizar vidas, porque você vai ganhar elas. Mas você vai ganhar elas com a marca de Cristo, não com palavra de conhecimento, não com curso, não com nada disso, com live. Você vai marcar elas porque você tem a marca de Cristo e você tem o selo do Espírito Santo. É assim. Não é pela roupa, não é por muito orar, não é por muito conhecimento da Torá que as pessoas se aproximavam dos discípulos e os fariseus ficavam uma fúria. Por quê? Eles andavam com pompa, eles sabiam a Torá, eles oravam de cabeça erguida, eles eram os caras da época, sabiam tudo de Bíblia. Mas não eram essas pessoas que os miseráveis procuravam. Eles procuravam Pedro, o pescador, eles procuravam o João, eles procuravam Lucas, eles procuravam os discípulos, o Tiago, eles procuravam todos eles. Sabe por quê? Porque eles estavam marcados por Cristo. Não eram os fariseus que estavam marcados. Porque em Atos 2, todos estavam reunidos e foram marcados pelo Espírito Santo. E após esse dia, no primeiro discurso de Pedro, 3.000 almas se converteram. Por que nós não estamos vivendo isso? Se isso não te incomoda, meu irmão, me incomoda demais. Me incomoda demais. Quem está sentindo incomodação aqui? Eu não fiz uma pergunta, mas amém, pastor? Quem está sentindo uma incomodação no seu espírito, glória a Deus. Quem não está sentindo nada, irmãos, misericórdia, porque o Senhor está às portas, e nunca foi tão urgente o crente ter aparência de crente. Vamos mudar essa frase? Nunca foi tão urgente os discípulos de Cristo terem aparências de discípulos de Cristo de verdade. Nunca foi tão urgente isso. E eu quero encerrar em 2 Coríntios capítulo 12, sabe qual é a sensação que eu estou sentindo, irmãos? Alguém quer adivinhar? Adivinhar não, né? Alguém quer tentar falar? Alívio, isso mesmo. Eu passei a tarde inteira agonizando. A Michele viu, a minha esposa viu eu sendo deitado no chão, suspirando baixo. Eu sei por quê. O inimigo não quer que a gente mude, irmãos. Ele quer que a gente fique exatamente do jeito que a gente está, que daí não vai incomodar, vai ficar de boa. Sombra, água fresca, se puder até compra uma rede, se embala e espera Jesus voltar para ver. Muita surpresa a gente vai ter. Eu não estou pregando aqui dizendo que eu já estou vivendo a essência da marca de Cristo, mas na quinta-feira eu vi uma pessoa marcada pelo diabo. Eu vi que o diabo não brinca, e eu vi que Deus ama até aquele ali que está condenado. Domingo vocês vão ver, em nome de Jesus, eu já repreendo. Hoje ele não falou comigo, já repreendo todo espírito maligno sobre a vida daquele menino, porque domingo um deles vai se batizar aqui. É isso que o Senhor quer, salvar vidas. 2 Coríntios 12, 12.
no título das Bíblias diz assim: as marcas de um apóstolo. Presta atenção. Sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados. Essa versão está diferente, né? Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência. Pode voltar. Isso. Por sinais, prodígios e maravilhas. Na minha Bíblia diz assim, ó: as marcas de um apóstolo, nessa versão aqui: sinais, maravilhas e milagres foram demonstrados entre vocês com grande perseverança. Se a gente se diz ferramenta de Deus, essa palavra aqui vai para os obreiros, de modo geral, de todos os níveis, se é que existe nível diante de Deus, mas você que faz a obra, você tem que ter uma autocrítica de si mesmo. Eu sei que meu pai tem isso como pastor, eu sei que muitos têm, mas eu peço agora em nome de Jesus, todos os que fazem a obra, tenha um senso crítico pessoal agora e pense na sua vida, no serviço à obra de Deus. As marcas de quem faz a obra de Deus, aqui especificamente do apóstolo, mas eu quero transliterar para todos aqueles que trabalham para Jesus, as marcas de que ele é de Deus, são sinais, maravilhas e milagres. É o que está escrito aqui. Se a gente tem passado anos, às vezes com um probleminha que a gente não está conseguindo trabalhar no nosso caráter, a gente não consegue ver nosso ministério deslanchar. Isso eu me questionei essa semana orando, falando com a minha esposa. A gente tem que se questionar, não é possível. A gente não pode ter uma falsa humildade e dizer assim, não, porque é o tempo de Deus, aquelas frasezinhas. Não, irmãos, a gente tem que ter uma inconformidade e dizer: Senhor, o erro está em mim, Senhor, por favor, Senhor, trabalha na minha vida. Porque todo aquele que era discípulo de Jesus e Jesus enviava, os sinais acompanhavam eles, e eles faziam aquilo que Deus queria, e tudo acontecia. Ian, precisa acompanhar a gente como obreiro, os sinais. As almas, Nando, precisam acompanhar aquele que serve. Estou falando com vocês porque tem intimidade. Essa é a marca de quem serve o Senhor, é fazer obras maiores do que Ele fez. Posso ouvir um amém? E agora mesmo, para encerrar, para não sair da visão do pastor, né, que não encerra e fala que vai encerrar, brincadeira. Lucas 24, quando o pastor fala que está encerrando, né, não tem como não pegar a mesma unção, né? Mas agora eu estou encerrando mesmo. 8 e 9. Mateus 24, Lucas 24, perdão, versículo 36. Aqui acontece aquela cena um tanto curiosa, né? Porque Jesus entrou sem abrir porta. Meu, que privilégio que esses homens tiveram. Meu Deus, irmão Adia, já pensou? Privilégio que esses homens tiveram de caminhar com Jesus de verdade. E falando eles essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que estavam vendo um espírito, algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos, ó a marca, ó. Vede os meus pés, sou eu mesmo, tocai e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Amém? As marcas ficaram no corpo de Jesus. Eu escrevi aqui: um corpo perfeito, incorruptível, glorificado, mas terá para sempre as marcas causadas pelos nossos pecados. A vida vai nos deixando marcas, quando sofremos assédio moral, quando somos traídos, injustiçados, ou mesmo quando passamos alguma doença grave, marcas. Sofremos algum acidente, tantas e tantas outras situações vão nos marcando, mas com Deus essas marcas serão para aprimoramento e aperfeiçoamento. Seja marcado hoje novamente pelo Senhor. E eu encerro essa mensagem com muito temor, dizendo à Igreja Comunidade Cristã do Monte: completamos 11 anos, esse mês. Domingo temos festa, muitos motivos para se alegrar. Temos o campo missionário fluindo. Mas agora é o momento de a gente olhar para nós mesmos.
essa marca de Cristo está aparente na minha vida? Eu carrego as marcas de Cristo mesmo? Como é que é a minha vida dentro de casa? Como é que eu trato minha esposa, meu esposo? Como é que eu trato meus filhos? Qual é o meu linguajar? Quando eu não estou na igreja, eu mudo forma de falar, eu falo de um jeito na igreja e fora de outro. Irmãos, está na hora de carregar as marcas de Jesus em todo o tempo. A gente vai errar, a gente vai pecar e o Espírito Santo está aí para nos trazer a memória agora. E Jesus está aí para com o seu sangue nos perdoar. Mas eu quero te perguntar mais uma vez, eu estou carregando as marcas de Cristo na minha vida? As pessoas estão vendo Jesus na minha vida? Porque quando aquelas mulheres viram Pedro passando na fogueira, Jesus já estava preso. 3 vezes ele negou e ela disse: dá para ver que tu é um deles. O teu jeito de falar te condena. O nosso jeito de falar nos condena que somos dele. O nosso jeito de agir dentro da igreja, entre os irmãos, nos faz ter a marca de Jesus? Como está tudo isso em nossa vida? Fique de pé. Eu quero abençoar, com a permissão do meu Pai, os irmãos da live. Que Deus abençoe vocês. Que seja uma semana abençoada. Em nome de Jesus, pode encerrar a live. Para os que estão aqui.